É com muito carinho que eu venho aqui explanar para vocês um pouco do que eu tive a oportunidade de aprender aqui no CEP, né, com vocês. Mas, primeiramente, né, antes de entrar no tema, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, obrigado a todos pela paciência, pelos momentos que tiveram carinho comigo, de me dar alguns direcionamentos, sanar algumas dúvidas. Para mim foi importante, porque para mim muito do que acontece aqui é novo em termos de estudos mais aprofundados. O São Vicente, pelas disponibilidades das aulas online, porque presencialmente para mim é um desafio estar aqui, faço, né, o meu trabalho, a minha vida profissional, mas quando a gente realmente quer alguma coisa, e a natureza conspira a nosso favor, e a gente tem que fazer por merecer, né? Então estou aqui para poder fazer a apresentação desse trabalho. E assim, queira ou não, essa proposta, ela nos tira da zona de conforto, né? Quem citou aqui agora há pouco a questão do gato lá, do Garfield, né? Se está tudo muito confortável e a gente deixa do jeito que está, para ver como vai ficar, mas quando a gente tem essa proposta de trabalho, isso nos tira da zona de conforto. E aqui, essa aqui eu vou mandar ela para o Sr. Vicente Cardoso, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, 573, ela é o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Olha a resposta na prática que está acontecendo conosco. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Prova do que nós estamos fazendo aqui. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Uma pessoa comentou comigo assim: Mauro, começa a fazer, começa a ler, que depois a gente começa a ser orientado, as coisas começam a se direcionar. Escutei isso aqui dentro. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E queira ou não, se a gente pegar aí dos estudiosos aqui, né, das pessoas que estão mais frequentes, eu vou ousar falar que eu sou um novato, né? Então, assim, muito obrigado a todos aí por contribuírem com muita paciência, com muito carinho, para que eu, né, trouxesse essa proposta de trabalho para vocês aqui. Negócio de passar aqui. Então, o tema é a lição 145 do livro Fonte Vida. Guardai-vos dos cães. Porém, quando a gente pega esse livro, eu falei assim: nossa, peguei esse livro emprestado com o Vicente. Quando a gente pega o livro para poder estudar o tema em si, bacana, tem a contextualização, tem a leitura. Mas aí, um pouco pesquisando no livro, eu vi um fato interessante, uma colocação muito bacana, né? Eu esqueci até de falar um pouco aqui. Meu nome é Mauro Lobato de Oliveira, tá? Referente ao curso do CEP aqui, 17/8. Então vamos lá. Quando a gente pega esse livro e a gente vai lá na introdução dele aqui, no início do livro, na página 12, no parágrafo 7, olha o que é interessante que nós destacamos. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemos ainda, e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino mestre. E ainda, na página 12, no parágrafo 8, olha o interessante que a gente destaca. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava. E por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do espiritismo se reúnem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos feliz, pela prática da mais pura moral evangélica.
Aqui, olha o texto. Com Jesus e por Jesus. E depois ele destacado de verde, a gente escuta a palavra cristianismo. E depois aí sob a égide de quem? Do Cristo. Então olha a importância para a gente de reconhecermos, né, de buscarmos esse entendimento. E aí, quando a gente tem esse destaque em azul, torná-lo menos feliz, começa a encaixar com a proposta do tema. Porém, o nosso tema é a lição 145, guardai-vos dos cães. Aí, quando a gente fala da carta de Paulo aos Filipenses, né, e aí a gente, até como indicação, eu procurei a Bíblia de Jerusalém, o livro da Bíblia de Jerusalém, que também foi citado aqui. Né? E quando nós falamos da Epístola de Paulo, no Novo Testamento, nós temos 13 cartas. Mas o que tem a ver? Primeiramente, aqui cita-se a carta de Paulo aos Filipenses. Eu só vou dar uma passada aqui nas 13 cartas de uma maneira bem sucinta. A primeira carta de Paulo é aos Romanos, o foco é a exposição teológica. Segunda carta, 1 Coríntios, foco em unidade de conduta cristã. Terceira carta, 2 Coríntios, foco no ministério e a reconciliação. Quarta, Gálatas, foco na liberdade cristã. Quinta, Efésios, foco... Vai ter pergunta, tá? Eu falei que teríamos pergunta, e quem não estiver prestando atenção, vou fazer pergunta agora, viu? Quinta, Efésios, foco no propósito eterno de Deus e a unidade da igreja. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a armadura de Deus, Efésios 6:10? Famoso, né? Famosa essa citação. 7. Colossenses, foco na supremacia e suficiência de Cristo. 8. 1 Tessalonicenses, foco no destaque da esperança no retorno de Cristo, quem falou agora há pouco, é isso? 9. 2 Tessalonicenses, corrige mal entendido sobre a segunda vinda de Jesus. Décimo, né? 1 Timóteo, foco no manual de liderança e ordem da igreja. 2 Timóteo, que é a 11ª, foco em tom de despedida e perseverança. Tito, foco na organização da igreja em Creta. E 13ª, Filemon, uma carta pessoal sobre o perdão da fraternidade. Pergunta, está faltando alguma? A sexta, eu não citei a sexta. Mas por que a sexta? Porque a sexta tem muito a ver com a carta que Paulo, né, na lição 145, Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. E aí, olha que interessante quando eu citei a palavra destacada lá em azul, menos infelizes. Olha que interessante o que é o foco da carta de Paulo aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria / gratidão. E a paz em Cristo. Escrita na prisão, Paulo enfatiza a alegria e a paz em Cristo, independente das circunstâncias externas, usando o que a gente citou lá no início, na introdução desse livro aqui, Jesus, né? Sempre usando Jesus como o supremo exemplo de humildade e servidão. Aí aqui, só fazendo uma correlação, né, que Paulo foi escrito na prisão, aqui tem, né, quando a gente pesquisa, aqui tem as ruínas da antiga cidade de Filipos, né, fonte a Terra Santa Viagens, e a nossa proposta aqui, como eu já falei, é a lição 145, guardai-vos dos cães, do livro Fonte Viva. Depois eu tenho uma pergunta para o Vicente, por que ele escolheu, né, para depois ele responder para a gente, esse livrinho aqui, para que a gente tirasse as lições e fizéssemos o nosso trabalho, porque é específico esse livro, né? Achei muito bacana, porque me tirou da zona de conforto e me deu a oportunidade de ler, de pesquisar e de buscar fontes com referências para poder dar andamento no tema. E aí quando a gente pega lá, guardai-vos dos cães, e a gente pega Filipenses, vai ler, tem toda, né, uma descrição, né, de várias situações, e aí a gente, de uma frase, guardai-vos dos cães, olha a oportunidade que a gente tem de buscar o desenvolvimento face à luz da doutrina espírita, que é o nosso propósito. Então assim, eu separei aqui em 3 blocos.
A gente vai falar do alerta, né, do apóstolo Paulo e a caravana evolutiva. Depois a gente vai falar, no segundo item, as faces da ignorância no cotidiano e a arte de guardar-se sem retalhar. Terceiro, a pedagogia divina e o encerramento. Eu não vou me atentar a ler aqui esse tema central, porque no decorrer, né, da nossa conversa, da explanação, estou citando para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que está destacado em amarelo é a contextualização da lição 145. Então, para que vocês saibam que quando eu estiver lendo o que está em amarelo, é o que está citado aqui no livro. Guardai-vos dos cães. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sobre o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. E aí, quando a gente pega essa contextualização sobre a natureza da caravana coletiva, o que a gente tem como destaque, o que a gente pode citar aqui sobre o tema? Ninguém caminha sozinho no universo. Interessante, né? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso propósito? Na prática. A metáfora da caravana lembra que a evolução não é um projeto isolado ou egoísta, mas uma jornada comunitária. Diversidade de passos. Isso aqui se aplica muito a mim. Eu já cheguei a comentar no início, eu falei, não, isso não é para mim. Eu já cheguei a falar que algum livro aqui não é para mim. E aí, diversidade de passos. Em uma caravana real, há marchas em ritmos diferentes. Os mais rápidos, os idosos, os feridos, as crianças. Na Terra, convivemos no mesmo espaço, com espíritos em estágios evolutivos completamente díspares. Isso é fato, né? Aqui mesmo nessa sala, eu tive a oportunidade, eu sou muito grato a ter essa oportunidade de desenvolver o conhecimento e buscar sabedoria, buscar discernimento para com as palavras perante a nossa doutrina, né? Então, assim, eu vejo que vários aqui, cada um tem histórias, tem situações que foram citadas aqui, que a gente aprende com o que foi citado, que serve de exemplo, né? Isso é muito bacana ter essa oportunidade nessa questão da diversidade dos passos. A necessidade da fraternidade. Se a caminhada é um conjunto, se a caminhada é em conjunto, a paciência e o auxílio mútuo não são apenas virtudes decorativas, mas condições de sobrevivência do grupo. A dor do outro atrasa ou sensibiliza a caravana inteira. Então, assim, quando a gente pega a natureza da caravana, a diversidade de passos, a necessidade da fraternidade, e a gente busca isso para o nosso convívio, aí é uma reflexão. Eu não quero fazer citações, mas diante desses itens, no nosso dia a dia, para nós mesmos e para com o próximo, onde cada um de nós aqui, a gente pode, de alguma forma, aproveitar as potencialidades que nós temos diante desse contexto, e onde nós podemos aproveitar as oportunidades de melhoria, né? Não vou falar defeito não, né? A gente aproveitar as oportunidades de melhoria para que a gente busque conhecimento e a gente busque, quem falou aqui, aparar as arestas, né? A gente juntar os pontos, a gente fazer uma reflexão e aí começar a nos policiar. Ainda, né, sobre o primeiro tema, o alerta do apóstolo Paulo e a caravana evolutiva, na lição 145, aí tem a passagem lá. Vou beber um pouco d'água, porque minha garganta está seca, só um minuto, não? Aí tem o divino pastor, o magnetismo do Cristo. Emmanuel destaca que a caravana se move porque está magnetizada
pelo devotamento do condutor divino. Jesus como leme e modelo. A doutrina espírita ensina que Jesus é o guia e modelo da humanidade. E no Livro dos Espíritos, questão 625. Ele não é um julgador distante, mas o pastor que conhece cada ovelha pelo nome, vigia do alto da montanha e indica a direção das esferas mais altas. A atraente força da luz, o que nos faz continuar, mesmo cansados ou sob tempestades, é a força de atração espiritual da mensagem cristã. A esperança no bem opera como bússola moral incrustada na razão. Essa questão de Jesus no leme, eu não lembro qual de vocês que citou sobre a questão de sabermos o momento certo de deixar a espiritualidade agir em nós, mas sem que a gente espere as coisas acontecerem. Ou seja, a gente tomar a iniciativa, né, tomar a frente, tomar as rédeas do que nos cabe, e nem tudo acontece no tempo que nós queremos. Acontece no tempo que nós merecemos. É isso que nos é dado. Então, muitas vezes, eu estou falando um pouco agora de mim, tá? Nessas citações. Eu trabalho na área comercial, e aí, esse capitalismo que a gente convive, né, quando a gente vai fazer uma negociação, uma venda, essa troca de moeda, e aí quando a gente, nesse termo do dia a dia, a gente busca dinheiro, a gente busca resultado, muitas das vezes, na correria do dia a dia, chega no final do dia, você vê que nada deu certo, ou você vê que aconteceu uma situação que você não queria que acontecesse, o bem que você quer você não faz, mas o mal que você quer você deixou acontecer. Bem, então nessa correria, estou falando por mim, de exemplos práticos, nessa correria do dia a dia, pensando muitas vezes, na maioria das vezes, em dinheiro, em fechar negócio, em levar dinheiro para casa, a gente tem que parar um pouco, tem que deixar que as coisas aconteçam, ter um pouco de paciência. O fato de hoje sairmos e não conseguirmos colher, não significa que amanhã será a mesma coisa. Não cai uma folha do céu que não seja da vontade de Deus. Nem os pássaros, Deus deixa faltar a eles o que há de comer. Então, muitas das vezes, as aflições que a gente tem aqui, é por quê? Porque a gente prioriza a matéria. Cara, a gente quer conforto? Sim. A gente quer levar para casa o melhor? Sim. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 16 e um de 6. Eu quero o melhor para eles. Mas a partir do momento que a gente foca na questão só material, a gente está desviando um pouco do que é o nosso propósito. Mas fala mais um pouco de mim como exemplo prático, tá? Eu vejo que para mim isso aqui é importante, porque na prática para mim funcionou muito. Eu tenho um filho de 16 anos, que esse é coração. O meu mais novo, ele é razão. O meu filho mais velho eu tenho que empurrar. O meu filho mais novo eu tenho que segurar. Então, nas férias agora, teve um dia que eu estava em casa saindo para trabalhar, e aí o meu filho mais novo, papai, quer passear, vamos trabalhar comigo. Eu tive a oportunidade de pegar ele no sábado de manhã para ele trabalhar comigo. Então ele participou comigo nessa parte da manhã desse trabalho. E aí vem, aí a hora que chega em casa, o meu filho falou para minha esposa, todo orgulhoso, que um dia quando ele crescer, quer trabalhar igual o pai dele. Então assim, trabalhar, material, conforto, faz parte. Mas quando a gente entende que a gente tem a oportunidade, eu vejo que isso eu fiz, não foi por consciência de fazer isso, foi um acaso. Deixa eu levar esse menino comigo aqui para dar sossego, porque, né, pelo menos na parte da manhã. E aí a hora que ele deu esse recado, eu falei, opa, olha aí que interessante. Né? Então, Jesus como leme e modelo em nossas vidas. Aí agora, essa parte aqui, todas as vezes que eu começava a ler, eu ficava nervoso, eu começava a me olhar no espelho, porque eu estava lidando com um cão raivoso. As faces da ignorância no cotidiano e a arte de guardar-se. Então aqui só destacando que o que está em amarelo é o que está escrito aqui no livro Fonte Viva, tá? Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano,
encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência. Alguém que a gente falou exclusivamente para a gente sobre maledicência, né? Pois é. Exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem intencionados. Quando a gente pega esse contexto aqui, quando a gente fala do cão raivoso, aqui, primeiramente, conheça-te a ti mesmo, não é isso? Quantas vezes foi falado só aqui hoje? Então, isso aqui para mim, quando eu pegava para entender essa contextualização sem levar para o sentido da ira, tinha que me olhar no espelho. Peraí, quem que é o cão aqui? Deixa eu entender. É para afastar de quem? De mim mesmo? Então deixa eu entender o que é essa contextualização. Porque muitas vezes, dentro de casa, foi citado aqui hoje sobre essa questão da ira, foi citado sobre a questão da gente olhar para o lado. E aí a gente fala de um contexto, eu citei os meus filhos, mas aí tem a esposa, tem os irmãos, tem os pais, né? Então, assim, no nosso cotidiano, na nossa vida, uma vez eu estudei em biologia, em ciências, lá na escola, o que é ser vivo? Aí o Cunha depois pode me corrigir se eu estiver errado, tá? É todo ser que nasce, cresce, alimenta, reproduz e morre, por dia, mês ou ano. Eu não esqueci disso, porque a minha professora falou isso com muito carinho. Então, quando a gente pega o ciclo natural da vida, eu tenho meus pais, hoje eu sou pai, e eu tenho os meus filhos. E aí, quem aqui nunca passou, ou está passando, ou ainda vai passar? Os pais que estão envelhecendo, a falta de paciência com o idoso, que sejam os pais, que sejam os avós, que sejam os tios, com situações que eles tiveram maior carinho conosco quando nós estávamos lá na infância. Então o que cabe a gente refletir? Correria, dia a dia, muita coisa para fazer. Na hora de lidar com situações que cabem à paciência, que a gente tenha essa tranquilidade de acalmar esse cão raivoso, de nos entender primeiro que é necessário que a gente tenha a iniciativa de trabalharmos em cima de um tema que é necessário, porque se a gente pegar um problema para a gente e não atuar sobre o problema para resolver, a gente nada mais é do que outra parte do problema. Então, se é com os pais, com os avós, eu estou falando de situações idosas, com idosos, que a gente tenha paciência. Se é com os nossos filhos, que a gente também tenha sabedoria para poder canalizar a energia, o que cada um tem. Porque hoje em dia fala-se muito de memória afetiva. E aí, eu aprendi com o meu filho mais velho a melhor forma de tratar o meu filho mais novo. Muitas das vezes, quando ele demandava alguma situação comigo, eu de imediato, eu não parava para ouvi-lo. E hoje eu vejo que algumas situações que algumas situações do comportamento dele têm a ver com o meu comportamento e essa falta de paciência com o meu filho. E aí eu vivo isso também, e aí quando a gente começa a ter esse olhar, eu vejo a minha esposa, com o falecido pai, o fulano, o ciclano. Então assim, se a gente for fazer todas as citações aqui, tem um velho ditado, vai dar pano para manga e remendo para capanga, porque é muita coisa para a gente poder ajustar, né? Então, essa questão que cabe a gente entender como deveremos atuar face às diversidades que nos são impostas é muito importante. Muitas das vezes a gente vai errar, mas quando a gente erra com o intuito de acertar, buscando o melhor caminho, é uma evolução. Opa, peraí, hoje eu fiz de jeito que não deu certo, então a partir de agora, amanhã, a minha postura, mas ciente do que eu tenho que fazer. E aí tem uma citação aqui também, vou sair do termo familiar agora. Exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e a santificidade da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem intencionados.
A gente está vendo tanta coisa acontecendo no mundo, né? Você pega exemplos aí de guerras, né? Você pega Estados Unidos com Irã, você pega Rússia com Ucrânia, você pega várias situações que estão acontecendo e orgulho, vaidade. Tem uma parte de um filme, que eu vou citar ela aqui, que eu achei tão bonita, o filme A Cruzada, de 2005, eu não sei se alguém teve a oportunidade de assistir esse filme. Quando Jerusalém é tomada por... esqueci o nome do rei da Palestina, vou lembrar o nome dele. Pelo rei da Palestina, tem uma citação lá que os dois líderes estão negociando. Aí, Saladino. Aí, Saladino vira conversando com o líder de Jerusalém, e aí ele fala, ó, eu entrego Jerusalém a você. Porém, aí ele vira e faz uma pergunta, o que significa para você? Saladino vira as costas e fala assim, Jerusalém, nada. Depois ele vira as costas de novo e fala, tudo. O que ele quis dizer naquele momento? Que materialmente, as muralhas e tudo mais, para ele não significava nada. Mas que a decisão que os dois tomaram de um se render era para evitar mais mortes, evitar a perda de vidas naquele momento. Olha a sabedoria que houve naquele momento em que os líderes pararam para conversar em momento oportuno, e aí quanto orgulho, quanta vaidade, quanto egoísmo, quantas mortes aconteceram naquele momento, né, nessa contextualização, para que essas duas pessoas tivessem a oportunidade de, num ato de amor, poupar vidas, uma das partes cedendo, né? Então, fora essas citações, esses contextos de guerra, a gente tem muitas citações também de redes sociais, né? Aí você tem Instagram, tem Facebook, tem X, tem várias situações que a gente pode fazer aqui, que o que eu venho a destacar é a forma abstrata que as pessoas dão foco nessas redes sociais. Tudo é o quê? É curtida, é cancelar, é postar, é repostar, são views, e por aí vai. Então o que a gente entende? Que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque neste caso, para as redes sociais, tem um documentário que chama Os Dilemas das Redes Sociais. Nestas redes sociais, o produto somos nós. Então existe hoje o tal do algoritmo, que quando você acessa um Instagram, ali, tudo que você acessa, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer uma pesquisa de um tema, alguém que falou de pescaria, eu adoro pescar. Então todas as vezes que eu faço alguma busca de pescaria sobre um tema, vem mais 5, 6, 7, 8 sugestões, então quanto mais você clica, mais vem. Então cuidado. Sabe por quê? Porque tudo aquilo ali é muito abstrato. E muitas das vezes você está perdendo a oportunidade de sentar com a sua família em um café da manhã, em um almoço, em um jantar. Muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade de dar um abraço com um amigo. Muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade de pescar com um amigo, de jogar bola com um amigo, de sentar e falar de política no momento que é certo. Não, então quantas vezes em reuniões familiares a gente vê uma rodada, uma mesa de gente, e aí as pessoas estão... Isso é normal hoje em dia. Gente, mas a gente não pode deixar que isso tome conta do que de fato importa. A gente tem que aproveitar? Tem. Olha as postagens que são feitas pelo CEP no YouTube. Muito interessante. Clica lá, depois vocês vão ver que várias outras, aí no caso o algoritmo, né, aparece Haroldo Dias Dutra, aparece Jorge lá, para mim está aparecendo Jorge lá, né, várias outras citações. Então vamos aproveitar a deixa, vamos aproveitar o caminho e buscar mais desenvolvimento, mais conhecimento nesse sentido, né? Acho que eu vi o passador aqui de novo. Deixa eu ver o tato aqui. Faz parte do jeito. Ainda no tema 2, aqui é a citação do livro. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Depois, se vocês quiserem alguma aula de conjugação de verbo, vocês já sabem a quem recorrer, né? Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo,
no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esses recursos de domesticação procedem originalmente de Deus. E aí, eu foquei aqui agora nas citações sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que eu tenho em casa, é um dos livros que eu tenho em casa que eu mais leio da doutrina. Eu tenho mais facilidade de entendimento e interpretação, e até tivemos um direcionamento do Vicente uma certa vez. Não, isso aqui, ele pegando o livro e mostrando pra gente. Então eu foquei em algumas citações do Evangelho. No capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Allan Kardec reúne passagens do Evangelho e instruções dos Espíritos sobre a doçura, a paciência, a afabilidade e a obediência. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É fácil ser bem-aventurado hoje em dia, né? Então que a gente faça esse exercício que a gente já propôs. Perdi de novo. Aí, eu tava olhando a cor do meu celular. Aí todas as vezes que eu coloco aqui, eu acho que faz parte do meu celular. A afabilidade e a doçura. A urbanidade dupla, a cortesia exterior, que no mundo muitas vezes não passa de uma máscara, é a imitação da mansidão verdadeira. O homem do mundo frequenta as salas com um sorriso nos lábios e a doçura na voz, mas muitas vezes guarda o veneno no coração, né? Hoje em dia as citações que a gente fez aqui sobre as redes sociais representam muito isso. A afabilidade e a doçura são a linguagem do amor moral, são um meio de se fazer amar e de se aproximar dos corações. Essa questão da afabilidade, sabe quem que me lembra? Meus avós. A minha avó materna, ela morava com a minha mãe. Então, todas as vezes, eles moravam em outra cidade, né, que não é Divinópolis. Então, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de ir, a minha avó tinha o carinho de fazer um café, de fazer um bolinho de chuva. E aquilo ali, quando eu fecho o olho, eu lembro até da cor do vestido que ela usava naquela época. Então, quem aqui nunca teve essa oportunidade, né, de ter essa afabilidade com alguma pessoa, que seja uma pessoa mais velha, eu estou citando, no caso, a minha avó, ou com os filhos, ou com os familiares, ou com os amigos. A paciência. A dor é uma exigência da vida terrestre. O sofrimento é o remédio para as imperfeições da alma. Sede, pois, pacientes, e suportai sem murmurar as provas de que Deus os envia. A paciência é a caridade em ação, a tolerância para com as imperfeições dos outros e para com os reveses da vida. A obediência e a resignação. Item 8, Lázaro. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porquanto carregam o fardo das provas que a revolta deixa cair. Eu só coloquei aqui o seguinte: equilíbrio, a gente buscar o equilíbrio entre a razão e o nosso coração. Quem falou da cólera? Você? Foi você, né? A cólera, item 9 e 10, né, um espírito protetor. A cólera é um acesso de loucura temporária que arrasta o homem a atos de que ele mais tarde se arrepende, sem, contudo, poder reparar suas consequências. É meio que jogar uma pedra na vidraça. O homem que se deixa dominar pela cólera prova que o seu orgulho foi ferido. A humildade é o único antídoto contra esse vício. Bem citado, né? E aí, a gente partindo aí para o terceiro item, né, no encerramento. A pedagogia de vida, a pedagogia divina. A compreensão do mal. O mal não é eterno.
Apesar dos ruídos e das calúnias no caminho, o mal é apenas uma condição provisória da imaturidade espiritual, por Joana de Ângeles. A sombra não venceu a terra. A providência divina mantém o controle soberano do progresso universal. Peguei essa citação de Divaldo Franco. E aí, no que se diz respeito aos cães raivosos, primeiramente olhar para nós, né? Nós mesmos, sempre em paz e vigilância. E aí, para a gente finalizar, eu queria deixar duas frases aqui. Aos prisioneiros da incompreensão, resta o processo educativo, recurso que procede originalmente de Deus. Livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, também por Joana de Ângeles. Portanto, mantenha as mãos no trabalho e o coração com Cristo. Livro Fonte Viva, capítulo 121, por Chico Xavier. Então, o que eu venho a fechar com vocês aqui? Primeiramente, voltar lá no contexto sobre a gratidão, sobre a oportunidade por estar aqui. Vocês contribuíram muito com esse trabalho. E diante dessa proposta, desta lição, que todos possam fazer a reflexão do que de fato for útil para vocês. Fiz com muito carinho. E se em algum momento eu puder contribuir para com vocês sobre esse tema, em algum local, em algum centro, eu já estou me disponibilizando aqui para fazer esse trabalho. Desde já, muito obrigado a todos. Gratidão.